Mas, ô Josias, hoje tem depoimento do Anderson Torres, né? A gente não falou sobre isso, é às 2h30 da tarde, a gente vai falar isso na edição do meio-dia do All News, mas é um depoimento. Vamos ver se ele vai, né, Josias? A última vez não foi, porque disse que não pediu para não ir, porque não estava muito bem. Os advogados dele têm falado bastante que ele não está bem. Hoje esse depoimento dele na Polícia Federal é em relação àquela investigação da atuação da Polícia Rodoviária Federal durante o segundo turno das eleições. É verdade, o ponto central do depoimento é muito ruim para ele, porque a- as evidências colecionadas pela Polícia Federal, elas são muito eloquentes, né, de que houve ali um problema. E o Anderson Torres está, as digitais dele estão em toda parte, né? Ele era o superior hierárquico da Polícia Rodoviária Federal, tudo estava concentrado na figura do diretor da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasques, e ele saiu pela porta de incêndio, saiu numa aposentadoria precoce, que, a meu juízo, precisa ser revista, porque ninguém pode ser premiado com uma aposentadoria depois de cometer delinquências na máquina pública, né? E depois disso se descobriu que o Anderson Torres foi à Bahia, fez lá uma reunião para coordenar a operação da Polícia Rodoviária Federal, que foi mais expressiva no Nordeste, para barrar, para retardar a chegada de eleitores às urnas no segundo turno, logo no Nordeste, onde o Lula tem a sua votação mais expressiva. Descobriu-se um documento da inteligência do Ministério da Justiça mapeando as cidades nas quais o Lula foi mais bem votado no primeiro turno, e naquelas cidades foi justamente onde a Polícia Rodoviária Federal foi mais efetiva na sua fiscalização, entre aspas, dos ônibus que transportavam os eleitores no segundo turno. Então, colecionaram-se muitas evidências contra o Anderson Torres. Todos sabem que, evidentemente, o Anderson Torres não fez isso por iniciativa própria. Essa não é uma máfia sem capo. O beneficiário, essa é a pergunta que todos devem fazer. Quem se beneficia do crime? Quem se beneficiaria desse crime seria o Bolsonaro. Então, é preciso saber agora, Fabíola, se neste depoimento, que acho muito improvável que ele não compareça, que a situação dele já é muito precária, acho muito improvável que o Anderson Torres arraste o Bolsonaro para a frigideira. E, confirmando-se essa proteção do Anderson Torres ao Bolsonaro, ele tem uma tendência a se encrencar muito. Inclusive, nesta semana, a encrenca que ronda o Anderson Torres deve chegar ao bolso, porque é a intenção da Polícia Federal, sob a administração agora do novo ministro da Justiça, que é o Flávio Dino, é a intenção da Polícia Federal de excluir o Anderson Torres dos seus quadros. Esse processo já está lá, já tem uma investigação em curso, e se a coisa caminha nessa direção, ele perde o salário. Então, muito interessante que, a despeito de tudo, a despeito dessa tempestade toda, o Anderson Torres ainda continue provendo segurança ao Bolsonaro. Então, é preciso saber o que é essencial nesse depoimento, é saber, primeiro, se ele vai falar, que ele pode silenciar, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, a Constituição dá o direito ao silêncio para quem é investigado, e falando, é preciso saber se ele traz ou não o Bolsonaro para a frigideira, Fabiola, essa é a grande dúvida. Aliás, diante dessas reclamações por parte da defesa dele, do estado de saúde mental dele, principalmente, o próprio ministro Alexandre de Moraes pediu para que o Distrito Federal fiscalizasse e visse se as condições eram adequadas para o estado de saúde dele ou se seria necessária a transferência dele, né, para um hospital psiquiátrico. E a informação é que não, ele está num bom estado geral, consciente, atento, colaborativo, e as instalações onde ele está, ele inclusive não está numa prisão comum, né? Ele está numa prisão especial,
e diz que ele está ali recebendo 4 refeições por dia, que tem assistência de um psiquiatra e que ele está bem, que não há necessidade da transferência. Esse é um ponto. Tem um outro ponto também questionando se ele ainda necessitaria estar detido ou não, né? Alguns juristas se dividem com isso, até o nosso colunista aqui, o Walter Mairovich, ele acha que já passou do tempo, inclusive, dessa prisão do Anderson Torres, mas a gente continua acompanhando. O Alexandre de Moraes manteve ele preso.